Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus. O nosso tema hoje é: não desprezeis as coisas pequenas. As coisas pequenas, muitas das vezes, têm nos revelado como iniciar o projeto. Todo projeto, ele começa pequeno e muitas pessoas elas não têm essa visão, esse entendimento, não têm a paciência. Muitos querem começar grande e nunca funcionou e jamais vai funcionar desse jeito. E os que começaram grande demais, quando receberam as condições, mais cedo, mais tarde, vieram a perder tudo pelas suas atitudes, por não estar preparado para as coisas grandes às quais eles vieram a receber. Mas veja, Deus começou a preparar um rapaz com o nome de José. José era um jovem, mas Deus já estava se revelando a ele o que ele iria fazer na vida dele. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37 e o versículo 5, diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. E os irmãos ficaram muito chateados, ficaram nervosos com ele. E ele diz: olha, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Esse foi o primeiro sonho que José teve, né, a qual Deus já estava revelando a ele o que ele iria fazer na vida de José. E isso começou a criar uma situação pior ainda na vida de José, porque os irmãos já morriam de inveja dele, porque o pai amava mais José do que os seus irmãos. Então você veja que aqui já começa, você veja o primeiro passo de José para entrar nos projetos de Deus, mas ele foi revelar o seu sonho e os seus irmãos ficaram com ódio dele, com raiva. E você sabe que quando a gente fala dos nossos projetos para alguém, as pessoas elas debocham, criticam, elas ficam com raiva, né? Elas não querem ver a gente bem. Isso é natural, né? Entretanto, veja que Deus novamente se revela a José. Aqui no versículo 9, diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então ali começa agora o primeiro passo para a grande guerra de José. Você veja que Deus começou a mostrar para ele: olha, eu vou fazer isso na sua vida. É isso que vai acontecer. Deus aparece para ele em sonho. E às vezes a pessoa diz: mas um sonho? O que é um sonho? O sonho é um sonho. Mas na verdade, esse sonho era já Deus preparando José. E no entanto, começou então a grande batalha
para que José não acreditasse naquilo, para que José não continuasse confiando, acreditando que aquele sonho iria acontecer. E assim acontece com todos nós, né? Quando a gente começa a pôr um propósito no coração de vencer, quando você põe um propósito, não, eu vou lutar, eu vou fazer uma campanha, eu vou me consagrar, eu vou lutar, e aí começa a luta. O diabo, ele tenta de todas as formas tirar o foco, tentar tirar o foco da sua visão. Uma vez o foco saindo da nossa visão, naturalmente esse sonho jamais vai se realizar. Então, as grandes coisas as quais Deus tem preparado para nós, a gente tem que entender. Não despreze quando Deus fala com você. Não despreze, de repente você agora está ouvindo essa palavra simples. É uma palavra simples. Talvez você vai dizer, poxa, uma coisa tão simples dessa, você já está até desprezando isso. Mas veja, é na simplicidade que Deus manifesta o seu poder. Veja que o próprio irmão, os irmãos, 11 irmãos, e o próprio pai de José diz, que é isso? Que sonho é esse? Nós vamos nos curvar perante a ti aqui na terra? Sabe o que aconteceu? Os anos se passaram, vieram as lutas, vieram as provações. Quando ele teve esse sonho que ele contou, aí é que começou a grande guerra. Ele foi julgado dentro de um poço, né, de um buraco, depois foi vendido para uma caravana de mercadores, dali ele foi como escravo, foi vendido lá no Egito, foi parar na casa de Potifar, ali ele continuou crendo, confiando em Deus, e Deus o abençoou, e tudo que ele tocava, tudo que ele fazia prosperava. Bom, como não se bastasse, ele ganhou a confiança de Potifar, e a mulher de Potifar agora, usado pelo diabo, tentou se aproveitar da situação e dizer que ele tinha abusado dela. Bom, dali ele foi parar lá na prisão, ficou lá. E lá, ele confiando em Deus, lá ele mudou a situação daquele lugar. Os doentes, os enfermos que estavam ali, quando ele chegou ali, mudou a história dali. Até que veio o terceiro sonho. Ali estava um copeiro e estava também um padeiro. E ele diz, olha, o padeiro, no sonho, ele contou o sonho, e diz, olha, ao terceiro dia o rei vai mandar te chamar, mas ao terceiro dia você vai morrer. E aí ele agora interpreta o sonho do copeiro. Você, daqui a 3 dias, o rei vai mandar te chamar e você vai voltar a servir o rei. Mas lembra-te de mim lá, quando você estiver lá, lembra-te de mim. E o tempo passou. 1 ano depois, Faraó teve um sonho. Olha, tudo no sonho. Tudo no sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Até que aquele copeiro lembrou de José. Quer dizer, tudo tem a sua hora, né? E aí ele falou, olha, eu conheci um homem chamado José, lá na cadeia, lá na prisão, e ele me disse que ao terceiro dia eu seria chamado para aqui estar com o Senhor, e que eu ia voltar a te servir, e o outro que o Senhor ia matar, e assim aconteceu. E aí ele foi, então manda chamar. Mandaram chamar José, e ele interpretou o sonho de Faraó. Ora, você veja como Deus age. A vida de José foi pautada em cima de coisas pequenas. Coisas que aparentemente era insignificante, mas era justamente através
daqueles sonhos é que Deus estava preparando José para as coisas grandes. Talvez você não está se atinando para isso. Essas coisas pequenas que está acontecendo na sua vida e que você não está dando valor são as coisas que Deus está dizendo para você: olha, eu estou te dando isso para você se preparar, para você se atinar para mim. Ouça a minha voz, ouça o que eu estou falando, seja sensível à minha voz. Deus está falando com você. Se você ouvir a voz de Deus, então Deus ele vai se revelar a você. E aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver. Ah, mas tem anos que eu estou lutando. José lutou muitos anos. Inclusive, quando ele teve o segundo filho dele, ele diz assim: o Senhor me fez esquecer das lutas que eu passei. O Senhor me prosperou na terra da minha aflição. E sabe o que aconteceu? Aqueles sonhos? Lembra do feixe que os irmãos se curvavam? Lembra do sol, da lua e as 11 estrelas que se curvaram diante dele? Os anos se passaram, mas aquele sonho aconteceu. Sabe como? Veio a fome, veio a miséria. Deus usou no sonho para que José interpretasse o sonho de Faraó e ele se tornou governador do Egito. E ninguém dava um passo, ninguém fazia nada no Egito sem a ordem de José, a ponto de todos ali venderem a própria vida para José por um prato de comida. Você veja como é que são as coisas. Então é isso que Deus ele mostra para nós, que nós não devemos desprezar as coisas pequenas. Não despreze. Não despreze as coisas pequenas da sua vida. Hoje Deus abriu uma porta bem pequenininha. Agarra essa porta. Creia, agradeça a Deus. É o início. A chuva, ela começa violenta? Não. Primeiro, escurece o céu, depois começam os pinguinhos, de repente os trovões, os relâmpagos, e aí vem a grande tempestade. E é isso que vai acontecer na sua vida. Esses pinguinhos que está acontecendo na sua vida é o início de uma nova caminhada. Esses pinguinhos de chuva da sua vida hoje, amanhã será um grande temporal de bênção na sua vida. E você vai dizer graças a Deus. Você vai se alegrar. Você vai glorificar o nome do Senhor. E aqueles que te humilharam, aqueles que te julgaram para baixo, aqueles que te trataram com indiferença, vão olhar para você e dizer: esse aí é um homem de Deus. Deus é com ele. Deus anda com ele. Vai acontecer isso na sua vida. Creia. Deus é poderoso para cumprir com as tuas promessas. E Deus vai mudar totalmente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Eu quero deixar aqui agora, aí coloque nos comentários os nomes das pessoas que precisam de oração. Eu falo aí toda segunda, quarta e sexta. Coloque para a gente orar. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, pedindo a Deus em seu favor, em favor da sua família, em favor da sua casa. Aqui do lado vai ficar aí para você dar um like, se inscrever, dar um toque no sininho. Participe, não paga nada, viu? Faça a sua, se inscreve, porque você vai estar abençoando também o canal. E eu vou estar orando por você aqui, tá ok? Bom, eu sou da Igreja Ministério da Fé, meu nome é pastor Jorge Lopes, e o nosso endereço é ali na Rua dos Casados, 388,
bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Você é o nosso convidado todo especial. Aonde fica isso? Próximo ao Shopping Tacaruna, tá certo? Nós estaremos lá. E os cultos, todas as quartas e sextas, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado todo especial, tá certo? Vamos entrar em oração? Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em oração juntamente com essas pessoas, pedindo e clamando pela vida de todos, daqueles que estão num hospital, numa clínica, num presídio, aonde quer que tenha alguém doente, enfermo, sofrendo com a ferida, com a enfermidade mortal, essa pessoa que está com câncer, com AIDS, Senhor, aonde a medicina não pode tocar, os remédios não fazem efeito, os médicos não podem diagnosticar, que o Teu poder, meu Pai, venha tocar, toca, Jesus, e transforma, cura, liberta, abençoa essas pessoas. Pai, eu peço também pelos empresários, pelas donas de casa, por aqueles que estão necessitados de um milagre, de uma bênção. Abençoe a todos. Senhor, eu oro por todos, em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, nos capacita, nos prepara para receber o povo ali na Igreja Ministério da Fé. Pai, eu entrego nas Tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Fique na paz. Até lá.